A cidade que esconde seus mortos-vivos. Eles dizem que nesta cidade ninguém desaparece. A verdade é que ela não os deixa ir. Rui Falcão sentia o peso da cidade de Póvoa Cinzenta nos ossos, uma umidade fria que não vinha da garoa persistente, mas da própria alma do lugar. A cidade era uma obra-prima de concreto e apatia, erguida sobre as cinzas de uma promessa industrial que azedou décadas atrás. Seus prédios, de um brutalismo arquitetônico quase soviético, pareciam ombros curvados sob um fardo invisível. As ruas meticulosamente limpas e geometricamente perfeitas, eram corredores de um silêncio funcional, onde os passos ecoavam com uma clareza desconcertante e os olhares dos transeuntes se desviavam com uma disciplina ensaiada. Foi para este vácuo de som e cor que sua sobrinha, Liana, veio estudar arquitetura, fascinada justamente pela anomalia urbana que era Póvoa Cinzenta. E foi deste vácuo que ela sumiu há exatos 74 dias. A polícia local, com sua eficiência polida e sorrisos vazios, encerrou o caso como desistência voluntária. Uma jovem adulta, disseram eles, tem o direito de sumir. Mas Rui conhecia Liana. Conhecia a chama em seus olhos, a teimosia em sua busca por padrões e significados ocultos na paisagem urbana. Ela não desistiria. Ela desvendaria. E talvez tenha desvendado algo que não devia. Agora, o apartamento alugado por Rui, com vista para a Praça do Monólito, um cubo de granito sem nome ou propósito, era seu quartel-general. Mapas da cidade cobriam a mesa e as paredes, interligados por fios de lã vermelha que se tornavam uma teia de aranha caótica, um reflexo de sua própria mente. Ele não era mais o jornalista premiado, o homem que derrubou um governador com uma única reportagem. Aqui, ele era apenas um tio, um fantasma assombrando os arquivos digitais da cidade, vasculhando câmeras de segurança que pareciam propositalmente desfocadas, e lendo as atas do Conselho Municipal de décadas passadas. Havia algo fundamentalmente errado com Póvoa Cinzenta, algo que ia além da melancolia e do planejamento urbano opressivo. Era um silêncio organizado, uma amnésia coletiva. Ele descobriu sobre a Grande Limpeza de 1987, um projeto de renovação urbana que, segundo os jornais da época, relocara milhares de famílias das áreas irregulares para novos complexos habitacionais. O estranho era que não havia registros desses complexos. Nenhum endereço, nenhuma foto, nenhuma menção posterior. As pessoas simplesmente foram apagadas da geografia da cidade. Ele passava as noites em claro, alimentado por café forte e pela imagem de Liana em seu porta-retratos, o sorriso dela um desafio direto à resignação que impregnava cada centímetro daquele lugar. Ele notou um padrão sutil nas poucas imagens que tinha dela nas semanas antes de desaparecer. Ela não fotografava os prédios imponentes, mas os becos esquecidos, as grelhas de ventilação enferrujadas no chão, as portas de serviço que não levavam a lugar nenhum. Ela estava no rastro de alguma coisa, seguindo uma infraestrutura invisível que corria por baixo da cidade oficial. Rui sentia que a resposta não estava nos grandes gestos, mas nos sussurros, nos espaços negativos, nas ausências. A cidade não era apenas silenciosa, ela ativamente silenciava. E ele estava começando a entender que para encontrar Liana, precisaria aprender a ouvir o que não era dito, a ver o que era deliberadamente escondido. Cada rua sem saída, cada praça estéril, cada rosto inexpressivo era uma peça do quebra-cabeça. A verdade sobre o desaparecimento de Liana não era um crime passional ou um acidente, ele tinha certeza. Era um sintoma. Um sintoma da doença crônica que afligia Póvoa Cinzenta, uma cidade que, para manter sua fachada de ordem impecável, devorava suas próprias histórias, seus próprios filhos, e os confinava em um silêncio eterno. A investigação oficial havia falhado porque procurava por um corpo, por um culpado. Rui procurava por uma lógica, por uma arquitetura do desaparecimento. Ele sabia que estava sendo observado. Não por homens de sobretudo em carros escuros, como nos filmes, mas por algo muito mais difuso e eficaz, o próprio sistema. O bibliotecário que negava a existência de certos mapas, o funcionário da prefeitura cujo computador sempre travava ao buscar registros antigos, o vizinho que jurava não ter ouvido nada na noite em que Liana sumiu. Eram todos engrenagens na grande máquina de esquecimento. Mas Rui tinha uma vantagem. Ele não era parte da máquina. Ele era um corpo estranho,
uma anomalia, e estava determinado a causar um curto-circuito no sistema, mesmo que isso o consumisse no processo. A cada noite, a teia de lã vermelha em seu apartamento se tornava mais densa, conectando nomes de desaparecidos de décadas atrás com projetos de engenharia abandonados, ligando a grande limpeza com anomalias geográficas nos mapas de satélite. Ele estava mapeando o silêncio, e o mapa estava começando a tomar a forma de um labirinto sob a cidade. Um labirinto para onde Liana, com sua curiosidade implacável, certamente teria entrado. E de onde ele a traria de volta. A virada veio de uma fonte tão analógica e esquecida quanto a própria história que ele caçava. Seu Elísio, o arquivista-chefe do arquivo municipal, um homem que parecia feito da mesma poeira e papel amarelado que o cercava. Rui o visitará 3 vezes, e em todas elas foi recebido com uma polidez evasiva e a afirmação de que os registros da década de 80 estavam danificados por uma infiltração. Era uma mentira tão gasta quanto as capas dos livros ao redor. Na 4ª visita, Rui não pediu nada. Levou um termo de café e 2 pães de queijo, sentou-se na cadeira em frente à mesa de Elísio e simplesmente esperou. Falaram do tempo, do time de futebol local que não ganhava há anos, da qualidade do café. Por 1 hora, o silêncio entre eles foi diferente do silêncio da cidade, era um silêncio de avaliação. Finalmente, Elísio suspirou, um som que parecia carregar o peso de décadas de segredos. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou, caminhou até uma estante no fundo da sala, e de trás de uma fileira de manuais de contabilidade, retirou uma única caixa de metal, sem identificação. Dentro, não havia documentos, mas rolos de microfilme. A cidade subterrânea, Elísio sussurrou, a voz rouca pelo desuso daquelas palavras. O projeto Quimera. A solução final para a desordem. Na pequena sala de projeção, sob a luz trêmula do leitor de microfilme, a história secreta de Póvoa Cinzenta se desenrolou. O projeto Quimera não era apenas um plano de habitação, era um experimento social de uma audácia aterrorizante. Diante da crise industrial e do aumento da pobreza nos anos 80, os fundadores da cidade, um consórcio de industriais e urbanistas com ideais totalitários, decidiram que a única forma de manter a utopia de ordem e produtividade na superfície era remover fisicamente todos os elementos indesejáveis. Os pobres, os desempregados, os dissidentes, os doentes. Eles não foram realocados. Foram transferidos para uma vasta rede de túneis de serviço e abrigos antiaéreos abandonados, uma cidade espelhada e invertida sob a Póvoa Cinzenta que todos conheciam. A grande limpeza foi a migração forçada para este mundo subterrâneo. O microfilme mostrava plantas detalhadas, cronogramas, manifestos. A cidade de baixo teria sua própria infraestrutura, suas próprias regras, sua própria sociedade, completamente isolada da de cima. O objetivo era que com o tempo, a população da superfície esquecesse que eles existiam. E funcionou. Por quase 40 anos. As gerações mais novas, como Liana, não sabiam de nada, mas sentiam a estranheza, a dissonância, o vazio deixado por uma população inteira que havia sido editada da história. Rui sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Liana, com seu fascínio por infraestruturas ocultas, não teria apenas descoberto isso, ela teria tentado encontrar uma entrada. Os locais que ela fotografava, as grelhas de ventilação, as portas de serviço, eram os pontos de acesso, as suturas entre os 2 mundos. Elísio, com os olhos marejados, confessou que seu próprio irmão fora um dos transferidos. Ele guardava os microfilmes como uma penitência, um memorial secreto. Ele deu a Rui um último presente, uma cópia de um mapa de manutenção da rede de esgotos de 1985, o último a mostrar as conexões com os níveis mais profundos antes que fossem apagadas de todos os registros oficiais. O mapa era a chave. Comparando-o com as fotos do celular de Liana, que ele conseguira recuperar da nuvem, Rui encontrou a correspondência. Um padrão de bueiros e saídas de ventilação que ela havia visitado formava uma linha quase reta, apontando para o coração do antigo distrito industrial, hoje um parque impecavelmente cuidado. Ali, disfarçada como a base de uma escultura moderna horrenda, havia uma entrada. Não era apenas uma teoria, agora era um destino. Ele passou o resto do dia se preparando, não como um jornalista,
mas como um explorador, um soldado. Lanterna, corda, baterias extras, um kit de primeiros socorros. Ele não notificou a polícia. Eles eram parte do problema, os guardiões da mentira. Esta era uma jornada pessoal. Ao sair de seu apartamento, ele deixou a porta destrancada. Sobre a mesa, no centro da teia de lã vermelha, deixou um envelope endereçado ao seu antigo editor em São Paulo, contendo um pendrive com cópias de tudo o que descobrira e uma única instrução: se eu não voltar em 48 horas, publique. Ele não estava apenas indo resgatar sua sobrinha. Estava indo desenterrar uma cidade inteira. A noite em Póvoa Cinzenta era ainda mais silenciosa, a garoa fina abafando qualquer som remanescente. O parque estava deserto. A escultura, uma confusão de vigas de aço retorcidas, parecia zombar dele. Mas o mapa de Elísio era preciso. Atrás de uma placa de metal que parecia soldada à base, havia um conjunto de parafusos sextavados, cobertos por camadas de tinta para se misturarem com a estrutura. Levaria tempo e força para abrir, mas Rui tinha a determinação de um homem que não tinha mais nada a perder. O primeiro parafuso cedeu com um gemido metálico que soou como um trovão no silêncio da noite. Era o som da verdade começando a rachar a superfície de concreto da mentira. O ar que subiu da abertura era espesso, carregado com o cheiro de terra úmida, ozônio e algo mais, algo vagamente orgânico, como um jardim noturno. Não era o fedor de esgoto que ele esperava. Era o cheiro de vida. A descida pela escada de metal enferrujada foi longa, mergulhando em uma escuridão que a sua lanterna potente mal conseguia perfurar. O túnel no fundo era largo, de concreto liso, e surpreendentemente limpo. Havia cabos elétricos correndo ao longo das paredes e uma tubulação que emitia um zumbido baixo e constante. Seguindo o mapa e a intuição, Rui caminhou por quase uma hora, o único som sendo o eco de suas próprias botas. Então, ele começou a ver a luz. Não uma luz forte, mas um brilho suave e difuso vindo de uma curva à frente. E com a luz, vieram os sons. Murmúrios, o choro distante de uma criança, o tilintar de metal contra metal. Ao dobrar a esquina, ele parou, atônito. O túnel se abria para uma caverna colossal, uma antiga estação de triagem de minério, agora transformada em uma praça central. Luzes de cultivo hidropônico pendiam do teto alto, lançando um brilho violeta sobre canteiros de vegetais e pequenas árvores frutíferas. Estruturas improvisadas de 2 e 3 andares, feitas de contêineres, andaimes e painéis de metal recuperado, se agarravam às paredes da caverna como ninhos de pássaros. Pessoas se moviam pelos espaços, suas roupas um mosaico de tecidos remendados, seus rostos não eram vazios como os da superfície, mas marcados por uma gravidade quieta, uma resiliência profunda. Não era uma prisão. Era uma comunidade. Uma civilização nascida da exclusão. Ele viu crianças brincando com brinquedos feitos de sucata, viu um homem consertando um gerador, viu mulheres tecendo em teares rústicos. Eles construíram um mundo a partir do que a superfície jogou fora. E então, em uma pequena biblioteca improvisada, iluminada por uma única lâmpada nua, ele a viu. Liana. Ela não estava acorrentada ou ferida. Estava sentada em uma mesa, cercada por jovens, apontando para um grande mapa desenhado à mão na parede, um mapa daquele mesmo mundo subterrâneo. Seu cabelo estava mais comprido, suas roupas eram simples como as dos outros, mas seus olhos, quando ela ergueu o rosto ao sentir a presença dele, tinham a mesma chama de sempre, agora temperada com uma sabedoria que ele não conhecia. O reencontro foi silencioso. Ele apenas caminhou até ela, e ela se levantou. Não houve gritos ou lágrimas, apenas um abraço longo e apertado que dizia tudo. Ela não havia sido sequestrada. Ela encontrou a entrada e, ao descer, descobriu não um segredo sombrio, mas um povo. Os descendentes da grande limpeza. Ela ficou por escolha. Estava usando seu conhecimento de arquitetura não para projetar arranha-céus estéreis, mas para ajudar aquela comunidade a melhorar suas moradias, a otimizar seus sistemas de ventilação e purificação de água. Ela encontrou seu propósito não na cidade que a rejeitou, mas na que a acolheu. Liana explicou que eles não eram prisioneiros. Eram os invisíveis.
Eles viviam com medo da descoberta, sabendo que o mundo da superfície, com sua obsessão por ordem, os veria como uma ameaça a ser erradicada. O silêncio de Póvoa Cinzenta não era apenas para esconder sua existência, mas também para proteger. Rui entendeu. A história que ele ouvira era muito mais complexa do que uma conspiração maligna. Era uma história de sobrevivência, de injustiça e de uma incrível capacidade humana de criar um lar em qualquer lugar. Ele guardou o pendrive. Publicar a história de forma sensacionalista destruiria aquele frágil ecossistema. A verdade precisava vir à tona, mas de outra forma. Nos dias seguintes, Rui e Liana, trabalhando com os anciãos dos Invisíveis, elaboraram um plano. Rui voltou à superfície. Ele não publicou uma denúncia, mas uma série de artigos profundos e humanos sobre a história esquecida de Póvoa Cinzenta, focando na injustiça da grande limpeza e no destino desconhecido de milhares de cidadãos. Ele não revelou a localização da comunidade, mas criou uma onda de pressão pública e um debate nacional sobre reparação histórica. A história ganhou o país. Grupos de direitos humanos se envolveram. A prefeitura de Póvoa Cinzenta, encurralada, foi forçada a reconhecer o crime do passado. O final feliz não foi um resgate dramático, mas algo muito mais significativo. Foi a negociação de uma anistia e de direitos para os invisíveis. Foi a abertura de um diálogo, a construção de uma ponte, literal e figurativamente, entre os dois mundos. Liana se tornou a embaixadora de seu povo, liderando a integração gradual e voluntária, garantindo que sua cultura e modo de vida fossem respeitados. Rui Falcão não ganhou outro prêmio por aquela reportagem, mas ganhou algo melhor. Ele viu o sorriso de sua sobrinha não mais em um porta-retratos, mas em pessoa, um sorriso que não desafiava mais uma cidade, mas que a reconstruía. Póvoa Cinzenta começou lentamente a perder sua cor pálida, e o silêncio, antes uma ferramenta de opressão, deu lugar ao som de histórias há muito tempo enterradas, finalmente vindo à luz.